Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sem mais delongas, peço que a igreja peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Mateus 18, versículo 1. Amém? Amém. Que diz: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Podem se sentar. Bom, hoje é um versículo bem sugestivo, né? Porque nós estamos comemorando o Dia das Crianças e tudo mais. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que existem duas visões que nós podemos ter, né, em relação às crianças, né, principalmente sobre a questão da responsabilidade dos pais e tudo mais. Que uma criança, né, um ser humano em formação, e o que uma pessoa ela passa em sua infância, o que ela vive, o que ela aprende em sua infância, ela tende a levar isso para a sua vida adulta. Então, a infância é uma época muito importante, né, para a formação, né, de um ser humano, e é muito importante nós pensarmos um pouco a respeito disso. Nessa passagem, né, em Mateus, também há menção desse trecho em Marcos, capítulo 9, versículo 33, e em Lucas, capítulo 9, versículo 46, onde os discípulos eles estavam discutindo quem que era o maior. E principalmente no Evangelho segundo Marcos, tem uma diferença na forma em que isso é abordado. E pelo que é mostrado tanto em Mateus quanto em Marcos, existem duas discussões gerais que envolvem a questão de quem é o maior. A primeira discussão é o fato de alguns discípulos eles terem tido mais experiências, como foi o caso do Monte da Transfiguração, que outros não tiveram. E isso fazia com que eles pensassem qual que seria o posto deles no reino de Deus. E esse pensamento talvez não fosse o pensamento correto sobre o reino de Deus. Porque naquele momento eles imaginavam que o reino de Deus seria ali e agora. Então eles estavam pensando se Jesus seria o rei de Israel naquele momento em que iria provavelmente derrubar Roma ou algo parecido. Se esse seria o reino dele, onde que eu ficaria nesse reino? Então, para os judeus já havia muitas discussões que envolviam isso. Tanto que Jesus fala, né, em parábolas sobre a questão dos lugares e tudo mais, e se você for sentar, não sente no lugar de honra, porque isso era uma coisa que era muito discutida entre eles naquela época, né? Então, eles discutiam entre si, e em Mateus diz que eles perguntam a Jesus, enquanto Marcos diz que Jesus pergunta a eles o que é que eles tanto discutem, e eles ficam um pouco envergonhados. Então, os discípulos eles começam a pensar
né? Quem que é o maior? Né? Quem que vai receber um posto alto para poder comandar, para poder ser líder dos outros? Então, eles estavam consumidos, né, pela ganância, assim como a gente vê muitas das vezes hoje entre os políticos, onde eles têm muito, mas quanto mais eles têm, mais eles querem, né? E os discípulos estavam nessa situação, pensando, não, vou perguntar a Jesus se eu vou ser o maior entre todos aqui. Então, e Jesus, ele está vendo o coração dos discípulos naquele momento. Porque é interessante nós pensarmos que os discípulos eram pessoas como nós. E muitos deles provavelmente eram adolescentes. Então, eles eram muito jovens. E eles tinham pensamentos poucos de jovens, né? Então, assim como os jovens aqui, no grupo de jovens, às vezes discutem por causa de bobeira, né? Não sei, vai jogar uma bola e quem que vai escolher o time. Aí quando você vai ver, já dá discussão nisso. Então eles estavam nessa mesma situação. Mesmo quando Jesus ele fala de coisas que estão muito além daquele tempo. Quando Jesus começava a ensinar, as pessoas ficavam confusas, porque ele ia totalmente na contramão do que o mundo considerava como coisas de valor. Então eles se perguntam: quem que é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele chama uma criança. Por quê? Porque uma criança, existe uma característica da criança em que nós devemos nos inspirar. E ele fala no versículo 3, versículo 3, e diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e tornem-se como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então nós vemos aqui nessa passagem em que os discípulos eles caminham com Jesus, né, que é Deus em forma de homem na terra. Porém, a palavra que Jesus dá para eles é muito fora do que eles esperavam, porque na condição que eles estavam naquele momento, a discussão não é nem se eles qual que seria o maior no reino do céu, mas se eles estavam aptos a adentrar o reino dos céus. E aí Jesus fala a eles, né, que vocês devem converter-se, né? E o que seria se converter? Converter traz o sentido de mudar o caminho, né? Quando você está andando de carro, por exemplo, e você tem que virar à direita, o termo que o Detran dá isso, por exemplo, é uma conversão à direita. Então, converter remete a sim, mudar o caminho, alterar a trajetória. Então, quando Jesus fala que eles devem converter-se, ele está querendo dizer que eles têm que olhar no coração deles, né, e alterar a direção dos seus desejos e dos seus pensamentos. Porque a partir do momento em que, enquanto Jesus ele fala sobre a morte do Filho do Homem para os discípulos, e a preocupação deles é sobre quem é o maior ou o menor, isso quer dizer que em seu coração eles ainda não se converteram, né? Eles ainda precisam entender essa mensagem que Jesus está passando para eles, para que eles possam direcionar os seus pensamentos e os seus desejos no que é correto. Então, no versículo 4 ele diz: portanto,
Quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, a partir daí, Jesus ele fala para os seus discípulos o que eles precisam para adentrar o reino dos céus. Eles precisam converter o seu coração e direcioná-lo da mesma forma como uma criança faz com seus pais. Por quê? Porque uma criança, geralmente, a criança, ela tem uma confiança, um estado de confiança, né, em seus pais. Se seu pai fala para ela que isso é bom, ela vai entender que isso é bom. Se os pais falam para ela que isso é ruim, ela vai entender que isso é ruim. E ela não vai questionar, mas por que isso é bom? Né? Vai chegando na adolescência e começa a questionar, né? Mas quando é criança não questiona tanto assim não. E aí, se o seu pai fala pule aqui, ela vai pular, porque ela vai confiar no seu pai. Então a criança, ela tem uma confiança cega em seus pais. E Jesus, quando fala dessa humildade de uma criança que nós devemos ter, está ligado a isso. Nós precisamos ter uma confiança completa, uma confiança cega em Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não vai entender o processo em que nós estamos passando. Muitas das vezes, muitas coisas não vão fazer sentido em nossas vidas. Mas o Senhor, Ele sabe, e Ele vê toda a trajetória, Ele sabe onde cada coisa vai levar. Então, tanto o sim quanto o não de Deus é bênção em nossas vidas. Então, como seria, né, essa confiança? Porque é muito fácil chegar aqui e falar, não, vocês têm que confiar em Deus, né? É esperado que se fale isso, mas começa a ficar difícil quando a gente começa a viver isso. Um exemplo de pessoa que confiou em Deus, mas você olha para isso e fala, nossa, que história linda, que história de motivação. Mas será que nós queremos passar também pelo que ele passou? Um exemplo é José. José, que era um filho exemplar, né, que era muito amado por seu pai. Ele passa, por conta disso, pelo fato dele buscar e servir ao Senhor da forma como seu pai lhe ensinava, causava incômodo aos seus irmãos. Porque é muito comum a gente ver no nosso cotidiano, né? Quando a gente começa a fazer as coisas da forma correta, sempre ele vai incomodar aquelas pessoas que não querem fazer. Isso é muito comum no espaço de trabalho. Por quê? Porque você chega no espaço de trabalho, aí a pessoa ela quer fazer o mínimo possível. E se você faz o que você é pago para fazer, isso já incomoda, né? Aí fala que você é puxa-saco e tudo mais. E José, ele passava por isso entre os seus irmãos, só porque ele fazia o que era correto. E então José, ele teve sonhos, e um desses sonhos mostrava que as estrelas e o sol e a lua se curvavam a ele, simbolizando, né, que eram os seus irmãos e os seus pais. E isso deixava os seus irmãos muito incomodados, porque não é só por conta do sonho, mas por conta da intimidade que eles tinham com Deus, que os outros não tinham. Então, o sonho dele era basicamente Deus falando com ele. Então, os seus irmãos não aguentavam ver isso, até
que chegou um momento em que os seus irmãos o venderam como escravo. E aí, quando José ele é vendido como escravo, ele está muito distante do sonho dele, porque ele estava na casa dos seus pais, tudo bem. Se você for analisar o sonho, não sei, talvez pudesse chegar a alguma situação em casa, e aí ele estaria acima de todos, de alguma forma. Então parecia muito mais fácil, né, esse sonho se cumprir. E aí nesse momento, será que José ele ficou se perguntando se o sonho que ele teve, ele vinha do Senhor, ou se era apenas fantasia da cabeça dele, coisas que na verdade ele queria que acontecesse, e aí por conta disso ele sonhou isso? Não há menção disso na Bíblia, mas o que nós temos como menção é que quando José ele vai para a casa de Potifar trabalhar como servo, não há nenhuma menção de José murmurando, e sim dele sendo um servo exemplar. Então, isso quer dizer que José, naquele momento, ele não estava preocupado como que Deus ia cumprir as promessas na vida dele. Ele estava preocupado em confiar em Deus e fazer o que Deus colocou nas mãos dele. Porque o que Deus coloca nas nossas mãos não é simplesmente, não sei, vir aqui na igreja e cantar e é isso, pronto, fiz a obra de Deus, aí saiu pelaquela porta, aí esqueceu tudo e faz o que quiser, né? Na verdade, a nossa missão, o nosso desafio é quando nós saímos por aquela porta. Quando nós saímos e vamos, né, viver nesse mundo, a Bíblia diz que nós temos que ser como o sal do mundo, né? Nós temos que ser aqueles que conservam o mundo onde nós vivemos. Então é da vontade do Senhor que nós não só estejamos tanto em profissões que são vistas, né, pela sociedade como profissões inferiores, quanto profissões superiores. Mas quando nós entendemos que o que Deus nos colocou, onde Deus nos colocou, é um lugar na qual nós vamos fazer o nosso melhor, não importa onde seja, não importa qual profissão seja, não importa como a sociedade veja isso, o que importa é como Deus nos vê. E Ele vê quando nós fazemos o nosso trabalho da forma correta, quando nós estamos adorando a Ele a todo momento, né? Não só aqui na igreja, mas em casa, onde nós estivermos. Não só nós falarmos dele aqui, mas também falarmos onde nós estivermos, porque a Bíblia diz que do coração, da boca sai o que o coração está cheio. Então, se nós estamos cheios de Deus, nós tendemos a falar de Deus onde nós estivermos. Então, é da vontade dele que nós estejamos em todos os lugares. E é por isso que José estava naquele lugar, naquele momento. Porque José, ele estava lá para fazer a diferença e mostrar, né, representar o Senhor naquela casa. Então, e ele entendia isso. E é por conta disso que a gente não vê menção dele murmurando, mesmo ele estando na classe social mais baixa possível. E diferente de hoje em dia, no Egito Antigo, se você nascia escravo, você morria escravo. Se você nascia camponês, você morria camponês. Não tinha como subir, entendeu? Então, na situação em que José estava, ele estava numa situação que era para ele morrer ali, como escravo, no Egito. E nós vemos que a situação dele, depois disso, a gente pensa, pô, já está no fundo do poço, né?
agora a tendência é só subir. Então, pelo visto, não era o fundo do poço ainda. Ele desceu mais ainda, porque ele foi para a prisão por conta de injustiças, né? Que é uma coisa muito comum, né? de a gente ver nesse mundo, que são os justos perdendo e os injustos prevalecendo, porque esse mundo jaz no maligno. Então, essas coisas tendem a acontecer. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é justo. E mesmo que esse mundo seja injusto, Ele está vendo todas as injustiças contra nós. Então, José, ele é mandado para a prisão. E o mais interessante é que a gente ainda não vê José reclamando da condição dele. A gente não vê José duvidando, né, da sua situação, não vê ele duvidando das suas promessas, do que ele havia sonhado, do que Deus tinha mostrado para ele. Então, eu acredito que se José não é maior, é pelo menos dos maiores exemplos de confiança que nós temos na Bíblia. Porque ele não fez nada. Imagine, você não fez nada de errado e as coisas só pioram a cada dia. A cada dia você está numa situação pior. Mas ele não via dessa forma. E essa aqui é a grande questão. Quando ele chegou na prisão, ele pensou: vou fazer o meu melhor, mesmo que não tenha como descer mais, né? Nesse caso aqui não tinha mais como. Para onde que ele ia? Ele não era dono nem do próprio corpo e ainda estava preso. Então não tinha mais como o quadro dele piorar. Porém, ele não tinha essa visão. Ele não estava pensando em quão ruim estava a vida dele naquele momento. Ele estava pensando como que ele iria fazer a vontade do Senhor naquele lugar. E é o que aconteceu. Por quê? Porque alguns dos presidiários, eles tiveram sonhos. Um deles era um copeiro e, se eu não me engano, um cozinheiro. E aí, o padeiro, né? E aí, um deles foi condenado pelo sonho que ele teve. José trouxe a revelação. E o copeiro, ele foi solto. E José também trouxe uma revelação para o sonho dele. E ele estava lá, ele não estava pensando: não, eu vou ajudar esses caras aqui, porque eu tenho um plano incrível. Porque eu sei que um deles vai subir, e aí esse cara, ele vai fazer alguma coisa e vai me tirar daqui. Por quê? Porque o cara, quando ele saiu, ele esqueceu que José existia. Porque é assim, tipo, se a gente esperar de nós, né, se a gente esperar do homem, a gente tende a se decepcionar. E foi o que aconteceu. O copeiro estava solto, estava muito feliz, esqueceu de quem ajudou ele, nem lembrava mais que ele tinha sido preso, e a vida dele se seguiu. Até que o faraó teve um sonho. E aí isso acionou um gatilho na cabeça dele. Por quê? Porque o Senhor, naquele momento, lembrou a ele de uma pessoa que havia revelado o seu sonho, que estava no presídio. E aí que José é chamado, né, pelo faraó, e ele revela o sonho do faraó e se torna um governador. Nossa, que história linda, que história motivadora, né? Mas alguém quer passar pelo processo que José passou? Se nós formos parar para pensar o que José passou, até ele se tornar governador e a promessa se cumprir, e logo após isso ele ajudar sua família, porque ia passar um longo período de fome. Se nós formos analisar, José, ele foi para a casa de Potifar, que era um homem influente, e enquanto ele estava lá, ele estava aprendendo como funcionava, né, a pirâmide social do Egito, como que eram as coisas, e nesse processo, quando o faraó chamou ele, ele estava apto para ser um governador.
Mas ele ficou apto fazendo coisas que não pareciam fazer sentido, que não pareciam ser o lugar dele. E muitas das vezes o Senhor vai fazer isso conosco. Muitas das vezes o Senhor vai nos mostrar coisas que quando a gente olha a nossa condição, a gente pensa, não é possível, não tem como. Mas se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Só que para isso nós precisamos ser como José, confiar cegamente nele, porque Ele tudo pode fazer. Então nós temos uma situação de uma pessoa onde ela estava no nível mais baixo e cresceu não só social, mas financeiramente. Mas é importante a gente entender que nem sempre é assim. Eu gostaria de trazer um segundo exemplo, e essa pessoa, uma característica dela que se torna mais enfática quando Jesus fala que nós devemos ser humildes como criança, né? A criança, ela tem confiança em seus pais, e uma segunda característica que a criança tem é a dependência. E como exemplo de dependência, eu trouxe Elias. Por que Elias? Porque Elias, se você for olhar um pouco a fundo, Elias, você iria pensar, é maluco. Em resumo, você olharia para Elias e pensava, não, ele é doido, não é possível. Por quê? Porque era um homem que se vestia com roupa de pelos e usava cinto de couro. Então, ele era uma pessoa em que não andava nas grandes cidades, no meio das pessoas. Ele não tinha uma grande casa, roupas bonitas, uma grande influência no meio político. Não. Elias, ele andava, ele vivia à base de milagres. Ele só estava vivo porque era um milagre de Deus. Porque por muitos momentos, muitas passagens em 1ª e 2ª Reis, você vê Elias dormindo numa caverna, e aí um anjo foi lá levar comida para ele. E com essa comida que ele comeu, ele andou 40 dias. Ou então ele vai para uma casa de uma viúva que não tem o que comer. E aí, a partir de um milagre, né, Deus multiplica o alimento, e aí eles conseguem se alimentar. E não só isso, mas muitos outros milagres Deus faz naquela casa por conta da fidelidade dela, né, por ela ter recebido o servo do Senhor. Ou então Elias está num lugar totalmente afastado, e aí aves trazem o seu alimento. Então Elias, ele vivia a partir de milagres. Ele não tinha nada, né? Na visão da sociedade ele não era nada. Porém, quando Elias falava qualquer coisa, essa coisa acontecia. E muitas das vezes era na hora. Porque Acabe mandou soldados para prender Elias, ou melhor dizendo, Jezabel. Certo? O soldado chegou, Elias foi lá, fez descer fogo do céu e morreu todo mundo. Então, da mesma forma que Elias não tinha nada nesse mundo físico, né? Não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha... A fama ele até tinha, mas ninguém via ele positivamente. Porque como o povo naquela época era iníquo, quando Elias aparecia, eles viam com maus olhos. Eles queriam até matá-lo. Então, mas Elias, nessa situação, ele se entregou tanto a Deus, de corpo e alma, que ele foi muito usado por Deus. Ele viu o sobrenatural a níveis absurdos,
nós nem podemos imaginar. Nós sabemos que os profetas, eles falavam diretamente com Deus, mas além de falar diretamente com Deus, Deus usava Elias para mostrar os sinais de formas absurdas, como descer fogo do céu, e ainda assim o povo permanecia distante de Deus. Mas por quê? E nessa situação é que nós vemos a situação de Elias. Ele era 100% dependente de Deus, a níveis que nenhum de nós aqui teria coragem de fazer, de simplesmente andar como um andarilho aí no meio da mata, né, e apontar o dedo na cara de pessoas influentes, como o presidente da vida, e falar: não, você está errado, você está em pecado, né, e mostrar o sobrenatural no meio do povo. Tanto que ele nem morreu. A menção que a gente tem antes de Elias, de pessoa que não morreu, foi Enoque, né, em Gênesis. Então, Elias, ele foi embora, né? Ele veio, ele fez a obra de Deus, né? Deus viu que ele já estava chegando, né, ao fim da sua jornada, e aí Deus colocou Eliseu, né, para dar continuidade à obra dele. E ele foi lá, treinou Eliseu e tudo mais, pegou a carruagem de fogo e foi embora. Então, é esse o nível de intimidade e dependência que Elias tinha com Deus. Então, nós temos esses dois exemplos. Uma das pessoas, o Senhor, ela colocou ele numa situação em que ele se tomou um cargo influente, né, e ficou no mais alto da pirâmide social do Egito. Mas nós temos aquele exemplo de uma pessoa que não tinha nada, não era nada, mas era servo de Deus. Ambos os casos, eles se entregaram a Deus de corpo e alma, mas o Senhor, ele teve obra diferente para cada um deles. E no fim, não importa o pensamento que eles tinham, nunca envolveu a questão da fama e do dinheiro que eles poderiam ter. Na situação em que José está, o pensamento dele não estava nisso, mas estava em Deus. E para as nossas vidas hoje, o que nós temos é que muitos de nós, não vai ser rico, né? Mas não é isso que importa em nossas vidas. E a partir do momento em que nós entendemos isso, o Senhor, ele vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Porque assim nós deixamos de correr atrás do dinheiro, atrás do que esse mundo considera como coisas de valor, e nós damos valor ao que realmente importa, que é o reino dele. Então, esse é o pensamento que nós nós devemos ter hoje como os filhos, em questão de confiança e dependência, né? Deixar de questionar, abandonar as dúvidas, porque isso tem que haver em nós. Mas nessa situação, nós não podemos dar importância a esses pensamentos e confiar no que Deus colocou em nossas vidas. E aí no versículo 5 diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, após isso, Jesus, ele começa a falar, né, das crianças
né? E como as crianças ela tem, né, a sua formação está em desenvolvimento, as crianças elas tendem a absorver tudo que lhes é ensinado. Então, o Senhor, Ele colocou os pais, né, na vida dessas crianças para poder orientá-las, para poder instruí-las, para quando elas crescerem, elas seguirem os caminhos do Senhor. Então, aproveitando, né, que nós estamos festejando o Dia das Crianças, é importante nós pensarmos nisso e pensarmos se, no caso, né, dos que são pais, né, porque eu não sou, então, mas no caso das pessoas que são pais, né, se estão realmente dando atenção aos seus filhos, se estão realmente guiando os seus filhos no caminho correto. Mas essa passagem, ela também pode se retratar de pessoas novas na fé, porque quando nós estamos novos na fé, nós somos como criança, porque nós não sabemos, né, nós estamos aprendendo, né, quem é Deus, o que Deus tem para as nossas vidas, o que é certo, o que é errado. E aí é com esse contexto que Jesus fala, né, dos que fizerem, né, esses pequeninos caírem em pecado. E nessa passagem ele fala de pessoas que realmente elas criam armadilhas, buscam forma de fazer essas pessoas se perderem. Mas também nós, né, que estamos aqui, nós que já somos cristãos, nós que já temos uma formação, nós também temos uma responsabilidade sobre essas pessoas. Porque assim como um pai é um exemplo para a sua criança e a criança vai querer copiar o seu pai, assim uma pessoa que é nova na fé, ela tende a copiar as outras pessoas que ela tem como exemplo. E aí, a partir do momento em que nós que deveríamos dar o exemplo a essas pessoas, nós começamos a fazer algo que é mal aos olhos do Senhor, algumas dessas pessoas tendem a acabar se perdendo por nossa causa. Então, é muito importante nós nos atentarmos a isso. Porque muitas das vezes existem muitas coisas que elas não são pecado. Elas podem se tornar um pecado. Porque depende do que está no nosso coração, depende da intenção, depende da intensidade. Muitas das vezes coisas que a gente faz exacerbadamente tendem a se tornar pecado. Então tudo envolve o domínio próprio. Mas muitas dessas pessoas, elas têm certas fraquezas e às vezes é interessante nós nos abstermos de certas coisas pelo bem do outro. Um bom exemplo disso é a questão da bebida, né? Principalmente para cá porque é muito comum você conhecer pessoas que têm problemas com bebida. Socialmente, as coisas tendem a ser assim, porque como ela está entranhada na nossa sociedade como algo obrigatório, né? Quando você fala que você não bebe, muitas pessoas ficam escandalizadas, né? E isso é visto como algo obrigatório na sociedade, muitas pessoas acabam se perdendo nisso. Então, pensando nisso, às vezes é importante a gente se abster e se afastar de certas coisas, ou às vezes tentar dar um direcionamento melhor a essa pessoa. Porque vamos pensar assim, digamos que eu tenho interesse em uma rede. Tecnicamente, ouvir música alta não é pecado, se você for parar para pensar. Ouvir música eletrônica também não. Então o que seria errado? Tecnicamente não seria errado. Mas quem vai para lá, geralmente não vai só para ouvir música, né? Então a gente entende que o que a gente está fazendo nessa situação? A gente está procurando um limite.
né? Qual que é o limite? Até onde eu posso ir? E geralmente, quem está no limite tende a sair do limite, né? Porque quem anda no limite, se você está todo mês, você está com a fatura do cartão estourada, o dinheiro que você recebe é o dinheiro que dá para pagar a fatura. Quanto tempo dá para a fatura ficar maior do que o seu salário? Não vai demorar muito, né? Então, funciona da mesma forma. Quando você busca o limite, não, até aqui eu posso ir, depois disso é pecado. A tendência é que vai chegar uma hora que você vai tropeçar e vai cair no pecado. Então, o correto para nós é, ao invés da gente buscar os limites, a gente ir para o centro, né? Buscar cada vez mais ir para o centro, que é Deus. Então, ao invés da gente pensar, não, até quando eu posso ir aqui para eu não pecar, ao invés disso a gente tem que pensar, o que eu posso fazer para me aproximar mais de Deus? E aí, a partir do momento que a gente tem esse pensamento, a gente tende a não cair mais nesses erros. E aí Jesus, ele vai falar disso. No versículo 8, diz: se sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Então, Jesus, depois de falar sobre a questão das pessoas que fazem, né, no versículo 8, por exemplo, versículo 7, ele fala, ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então, ele está falando disso, né? Das coisas, das armadilhas que são montadas e das pessoas que muitas das vezes levam as pessoas ao pecado. E aí, para que nós não sejamos essas pessoas, como nós devemos ser? Então, Jesus fala, se o seu pé e sua mão o fazem pecar, jogue fora. Se os seus olhos fazem pecar, jogue fora. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos arrancar nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos. Algumas pessoas já levaram isso no sentido literal, mas Jesus não estava falando disso. Mas por quê? Por que você acha que ele não estava falando? Porque mesmo que nós arranquemos nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, a gente ainda pode pecar, né? A gente ainda, com o nosso coração corrupto, nós tendemos a pecar da mesma forma. Então, quando Jesus fala isso, ele não está falando no sentido literal. Ele está falando de coisas que são importantes. Por quê? Porque minha mão é muito importante para mim, né? Os meus olhos são muito importantes para que eu possa ver as coisas. Os meus pés são muito importantes para que eu possa andar. Então, quando Jesus ele fala das suas mãos, dos seus pés, dos seus olhos, ele está falando muitas das vezes de coisas que a gente considera como coisas muito importantes. Mas essas coisas muito importantes acabam nos afastando de Deus. Essas coisas muito importantes acabam sendo um gatilho para algum erro em nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente tem amigos que a gente gosta muito, mas todas as vezes que a gente se reúne com eles, nós tendemos a pecar, né? Por quê? Porque eles acabam sendo uma grande influência para nós e levando-nos ao erro, ao invés do contrário. Então, Jesus está falando dessas coisas. Muitas das vezes, eu gosto de assistir um jogo do Flamengo, mas toda vez que eu assisto, eu fico revoltado e aí se o Flamengo começa a perder, eu já quebro as coisas em casa. Então, não é pecado ver o jogo do Flamengo, mas ele me leva ao erro, né? Porque eu não tenho domínio sobre isso, isso é uma fraqueza minha. Então, é melhor eu arrancar e jogar fora do que eu acabar causando um problema na minha vida e perdendo a minha salvação.
Mas Jesus, ele também está falando de coisas, do nosso interior. Ele não está falando apenas de coisas externas. O que isso quer dizer? A gente pode entender que quando Jesus ele fala dos pés, ele está falando de onde nós vamos. Muitas das vezes nós vamos a lugares que não é um lugar ideal para nós. Muitas vezes nós vamos a lugares que nos fazem mal, né? Muitas vezes nós vamos a lugares que o ambiente em si tende a fazer a gente fazer isso, né? Por exemplo, se a gente vem à igreja, é natural que a gente venha, sente-se, ouçam a palavra, né? Ouça o louvor, cante também. Isso é o natural que se espera. E o máximo de coisa de diferente que a gente imagina é que talvez no final do culto tenha uma cantina e aí a gente ainda sai satisfeito. Então, quando a gente visita lugares onde o ambiente já é propício ao pecado, onde as pessoas elas já vão para fazer aquilo, a gente tende a seguir aquilo também. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não é forte o suficiente para estar lá. Se eu tenho uma fraqueza com a bebida, se eu for no bar, se eu ir constantemente no bar, isso tende a eu voltar para o mesmo erro. Então, quando Jesus fala dos pés, então a gente tem que pensar no que nós estamos usando os nossos pés, para onde que nós estamos levando eles. E aí, quando Jesus fala das mãos, então ele está falando do que nós fazemos, né? Muitas das vezes nós fazemos coisas que não são do agrado de Deus. E aí, ao invés de a gente permanecer, né, e falar, não, mas veja bem, até aqui está tudo certo, mas pode simplesmente acontecer de você acabar fazendo aquilo que você não queria fazer, de novo e de novo. E enquanto você levar os seus pés para esse lugar, para fazer essas coisas, né, vai continuar acontecendo. E então Jesus fala dos olhos, né, que nós podemos entender também como sentidos. Por quê? Porque os olhos indicam o que nós vemos. Nós podemos unir aos olhos ouvidos também, o que nós ouvimos. Por quê? Porque essas coisas, elas tendem a nos afetar, né? O que nós vemos tendem a afetar o que está no nosso coração. Se nós vemos coisas puras, nós vemos coisas de Deus, nós tendemos a ter no coração coisas relacionadas a isso. Se nós ouvimos coisas boas, coisas puras, nós tendemos a ter isso no nosso coração. Mas se nós estamos vendo e ouvindo coisas que são ruins aos olhos do Senhor, nós tendemos a encher nosso coração de coisas ruins. E aí tudo vira uma bola de neve, porque tudo em nossas vidas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas tendem a começar pequenas e elas vão progredindo, né, e vão crescendo em nossas vidas. Então, a partir do momento que nós usamos nossos pés para nos levar a lugares que talvez não sejam errados, mas lá nós vemos coisas ruins, nós ouvimos coisas ruins, e o que tem para fazer lá não é bom. Então nós tendemos a cair no erro, cair no pecado, e isso faz com que nós percamos a nossa salvação. E é sobre isso que Jesus está falando. E quando é falado o inferno na passagem que é lida, ele pode ser traduzido como Guina, né, que é o vale de Inom. É um vale que fica abaixo de Jerusalém. E nesse vale eram depositados as sobras e os lixos. E é interessante porque em Marcos, no capítulo 9, na passagem em que fala desse mesmo trecho,
vai dizer: versículo 44. Não, versículo 43. Se sua mão o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilada do que ter nas duas mãos e ir para o inferno mutilado do que ter nas duas mãos e não para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que ter nos dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter nos dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenha sal em vocês mesmos e vivam para uns com os outros. Então, ele fala, desse verme que não morre e o fogo não se apaga. Por quê? Porque quando ele fala do inferno, ele está falando desse vale que fica abaixo de Jerusalém, onde é usado como um depósito de sobras e lixo, e é infestado de vermes. E por conta disso é mantido um fogo aceso para poder queimar tudo ali. E então ele está falando desse vale. E é interessante que esse vale também representa, o que seria o verme, seriam os pensamentos e o fogo, os desejos ruins, que quando você se apega a essas coisas, se você não as corta, elas tendem a voltar e ficar lá, e se alojar, e crescer, e não morre, e não se apaga. E então, ele chega no fim e fala, que cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas deixar de ser salgado é como restaurar o seu sabor. Quando diz que cada um será salgado com fogo, ele está dizendo, que cada um vai ser testado, vai ser queimado pelo fogo do Espírito e também vai passar por turbulências e tudo mais. Tudo isso para que nós possamos ser o sal, para que nós possamos ser salgados. E então ele fala, que nós temos a tarefa de nos mantermos assim, porque se o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Então é importante nós nos mantermos como sal. Nós hoje entendemos, que se nós queremos fugir de um mal, se nós estamos presos a algo em nossas vidas, o que o Senhor nos fala é que nós devemos correr o máximo que nós conseguirmos desse mal. Nós temos que usar nossas pernas para ir para o lado contrário do pecado, para fazermos coisas contrárias ao nosso pecado, para vermos coisas contrárias, para que nós não deixemos de ser salgados e permanecermos sendo o sal desse mundo. E essa é a mensagem, que o Senhor colocou no meu coração, de nós sermos como criança e também nos responsabilizarmos como pais, sermos como criança fiéis e dependentes do Senhor, e sermos como pais, como sendo pessoas exemplares para esse mundo, como sendo a referência de Deus onde nós estamos. Amém?